Um piloto de avião encontrou um passageiro escondido dentro na cabine. O céu estava tranquilamente azul naquela manhã de terça-feira. Joel estava no banheiro do aeroporto, dando os últimos retoques no seu elegante uniforme de piloto. Há 15 anos, ele é piloto de uma das maiores companhias aéreas do mundo, atuando em um trecho internacional bastante requisitado: Brasil-Dubai. No começo da carreira, ele pilotava em trechos de voos nacionais. Faz 7 anos que ele está trabalhando nos trechos internacionais. O aeroporto de Guarulhos já é como uma segunda casa para Joel. Com a certeza de que estava impecável como sempre, o piloto se dirigiu ao encontro do restante da tripulação daquele voo. Marisa, a comissária que fazia o coração de Joel acelerar, já estava junto com os demais comissários, aguardando o comandante. Embora nenhum deles dissesse em voz alta, eles adoravam a comoção que causavam ao passar em grupo por dentro do aeroporto para chegar até o embarque no voo. Sendo um voo para Dubai, não era necessário pegar algum transporte para a pista, tripulação e passageiros embarcavam diretamente. O avião recém-adquirido pela companhia aérea ainda estava com aquele cheiro e brilho de aeronave novinha em folha. Joel se posicionou na porta do avião, ao lado de Marisa, para recepcionar os passageiros. Os dois evitavam se olhar, pois há anos mantêm uma relação de idas e vindas. O namoro e qualquer outro tipo de relacionamento amoroso entre funcionários é proibido pela empresa. Contudo, os dois não conseguem esconder que se sentem muito atraídos um pelo outro. Mas tem sido difícil administrar essa relação e manter esses sentimentos escondidos. Esse empecilho vem gerando algumas brigas. Enquanto recepcionavam os passageiros, Joel e Marisa perceberam um passageiro com um comportamento estranho. Ele parecia nervoso e estava acompanhado de uma mulher que parecia muito séria. Embora tenham embarcado juntos e seus lugares sejam lado a lado, eles não parecem ser amigos. Joel olhou para Marisa de um jeito que apenas os dois compreendem. Ela entendeu o recado do piloto. Basicamente, ele lhe disse com os olhos: "Fique de olho nesses dois. Provavelmente é problema." Marisa sentiu um leve tremor ao se dar conta de que Joel pensou o mesmo que ela ao olhar aquela dupla improvável. A comissária confiava muito em sua situação, e ainda mais quando sua desconfiança era reforçada pela de Joel. Aquele certamente não seria um voo fácil. Além dos dois passageiros estranhos, a comissária observou um homem que tinha um aspecto curioso. Com um nariz muito longo, fino e pontudo, ele parecia ter saído de uma história em quadrinhos. Mas não era apenas o fato de não ser muito agraciado com a beleza que chamou a atenção da comissária. O estranho passageiro estava olhando de tempos em tempos para a dupla inusitada formada pela mulher séria e o homem nervoso. Alguma coisa no rosto daquele homem de nariz aquilino soava estranho. Mas o que seria? Assim que todos embarcaram, Joel foi para a sua cabine, onde se encontrou com Vicente, o copiloto. Marisa conduziu todos os procedimentos de segurança, explicou o que os passageiros deveriam fazer em caso de despressurização da cabine ou queda no mar. Ela sempre pensava que não queria colocar essas instruções em prática nunca. A decolagem foi tranquila, o céu estava limpo e o tráfego de voos não estava tão grande naquele dia de início de semana. Já no ar, Joel acionou o piloto automático e iniciou uma conversa animada com Vicente. Amigos de longa data, o copiloto contou como foi seus dias de folga em família e quis saber se o colega finalmente havia se decidido a casar com Marisa. Essa era uma pergunta difícil, já que, sendo o romance proibido na empresa, um dos dois teria que abrir mão do cargo e nenhum dos dois estava disposto. Vicente sempre defendeu a opinião de que eles podiam se casar às escondidas e levar uma vida secreta como senhor e senhora Smith. Joel ria dizendo que um piloto e uma comissária jamais seriam como agentes secretos. Com tudo encaminhado na cabine de comando,
Joel decidiu levantar para esticar um pouco as pernas. Ele saiu da sala de comando e deixou Vicente cuidando de tudo. Esse era um procedimento padrão entre eles. Nesse meio tempo, Joel aproveitou para conversar com Marisa. Ele desejava discutir a relação com a amada. Porém, a comissária não deu abertura para esse tipo de conversa e começou a falar sobre o homem de nariz aquilino. Joel desistiu de tocar no assunto sentimental e disse para Marisa que sua real preocupação era com aquela mulher e aquele homem. Eles não pareciam boa coisa, e o voo de São Paulo para Dubai leva quase 15 horas. Nesse meio tempo, havia muitas situações que podiam se desenrolar. Enquanto falavam sobre isso, Joel e Marisa ouviram vozes agitadas vindo da área destinada aos passageiros. Ao que tudo parecia, um jovem casal estava discutindo porque a moça cismou que seu namorado estava olhando para outra passageira. Uma grande discussão teve início. A mulher enciumada gritava com a outra passageira que parecia não acreditar no que estava acontecendo. Marisa, como líder dos comissários, se aproximou e foi dizendo com firmeza: "Acalmem-se. Voltem a se sentar com o cinto afivelado, pois logo entraremos em zona de turbulência." A mulher, que estava tendo uma crise de ciúmes, se chamava Fanny e queria tirar satisfações com a outra moça, que era uma completa desconhecida para ela. A moça, chamada Vanessa, decidiu que não ouviria tantos absurdos em silêncio e simplesmente respondeu: "Pois, se seu namorado está olhando para mim, então não sou eu quem está errada, é você. Por que ficar com um cara em quem você não pode confiar?" Algumas pessoas aplaudiram a resposta de Vanessa. Marisa estava preocupada que aquela confusão demorasse para se dissipar. Era muito difícil conduzir o voo naquela situação. Mais uma vez, ela alertou sobre a zona de turbulência para tentar acabar com a confusão. Marisa disse em um tom mais decidido: "Mesmo em dias de céu azul, é possível encontrar nuvens carregadas pelo caminho e passar por uma turbo." A comissária não conseguiu terminar a frase, pois o avião começou a sacudir como uma roupa dentro de uma máquina de lavar. Os passageiros que estavam sem o cinto para acompanhar a confusão e o casal, Fanny e Eduardo, o rapaz que foi acusado de olhar para Vanessa, acabaram caindo. A turbulência não durou mais do que 1 minuto, mas foi o suficiente para gerar esse acidente coletivo, até que Marisa caiu e acabou ralando o joelho. Mas o que irritou a comissária não foi nem o joelho e nem a meia calça rasgada, mas, sim, a impressão que ela teve que Joel fez de propósito aquele sacolejar. Ainda que fosse verdade que se pode enfrentar turbulência em dias de céu claro, a comissária sabia que aquilo não era normal. O que ela não sabia era que o piloto estava enfrentando uma situação, no mínimo, curiosa na cabine. Vicente havia saído para ir ao banheiro alguns instantes antes da falsa turbulência. Joel estava sozinho na cabine, ou era o que ele pensava. Porém, um som peculiar que vinha de uma escotilha chamou sua atenção. Parecia um som de algo sendo quase roído. Seria possível ter ratos naquele avião recém-comprado? Decidido que nada aconteceria em seu voo, ele decidiu verificar e qual não foi a sua surpresa quando ele abriu a escotilha. Dentro daquele espaço apertado, havia um menino. O garoto olhava para Joel com um misto de susto e desespero. O piloto não podia acreditar no que estava vendo. Como uma criança embarcou naquele voo, e mais como uma criança podia ter ficado escondida naquele lugar tão apertado por tanto tempo. Por quase 1 minuto, tempo que pareceu uma eternidade, o garoto ficou olhando para Joel, e o piloto olhou para a criança. Como que saindo de um transe involuntário, Joel estendeu a mão para o garotinho, que inicialmente parecia assustado e pouco inclinado a aceitar. Porém, logo ele pegou a mão do piloto e se deixou ajudar para sair daquela escotilha. Ao pegar na mão da criança, Joel entendeu o que era aquele barulho que ele estava escutando antes. Era o som da criança comendo uma bolacha que parecia velha.
Com pena da criança que estava assustada e com fome, Joel perguntou: "Você quer algo para comer?" O garotinho não respondeu com palavras, mas com olhos suplicantes. Estava claro que ele não fazia uma refeição de verdade há muito tempo. Joel pensou que essa era uma das vantagens de trabalhar no trecho para Dubai. A comida servida era boa. Ele ofereceu seu almoço para a criança. O menino se acomodou na cadeira vaga de Vicente e comeu aquela refeição como se nunca tivesse comido nada antes. Enquanto o menino devorava avidamente a refeição, Joel perguntou: "Quem é você? Por que estava escondido naquele lugar tão apertado?" O menino não parava de comer e olhava para Joel com ar de desconfiança. Ele não disse nada. Pensando que psicologia infantil não era seu forte, ele decidiu chamar Marisa para ajudá-lo. Foi nesse momento que o menino fez um rápido movimento em direção a uma das alavancas da aeronave, o que ocasionou a turbulência que deu fim à confusão que Marisa tentava acalmar em outra parte do avião. Joel rapidamente conseguiu tirar a mão da criança da alavanca e, acreditando que aquilo era só uma brincadeira infantil, apenas advertiu o pequeno que não fizesse mais. Assim que conseguiu colocar tudo nos eixos, Joel chamou Marisa até a cabine. Ainda se recompondo do tombo, Marisa estava irritada com a imprudência de Joel. Porém, quando aquela luz vermelha acende no ponto escondido dos passageiros, ela sabe que, como primeira comissária, deve ir até a cabine. O piloto está precisando dela, e por isso é melhor deixar a irritação de lado. Ao chegar na cabine, ela apertou o botão que dava uma indicação sonora que havia alguém na porta. Ela pressionou o botão algumas vezes, em um ritmo muito específico, uma espécie de código que ela mantinha com Joel. O piloto se dirigiu para a porta, mas antes de abri-la, olhou para o garoto e disse: "Não mexa em nada, garoto." Então Joel abriu a porta de uma forma que Marisa não conseguia ver dentro da sala de comando. Muito irritada e um pouco descabelada, ela já começou a dizer: "Você está louco! Por que causou aquela turbulência? Eu estava só ameaçando aquela gente para sentarem e acabar com a gritaria. Não era para sacudir tudo." Ao perceber que ela parecia meio descompensada de uma das pernas, Joel olhou para o joelho machucado e ficou todo preocupado com Marisa. Entendendo perfeitamente o que aquele olhar significava, ela disse: "Deixe de ser tonto. Isso aqui foi só um ralado, não foi nada demais." Mesmo assim, Joel sentiu um grande peso na consciência por Marisa ter se machucado com a brincadeira do menino. Finalmente, o piloto abriu a porta para que ela visse dentro da cabine. A mulher então pôde ver a criança sentada na cadeira de Vicente e ficou sem palavras. Joel então puxou, delicadamente, a comissária para dentro da sala. Ele olhou para ela e relatou como tinha encontrado aquela criança na escotilha. Marisa parecia não acreditar. Quanto mais olhava para a criança, mais a comissária tinha a impressão que já tinha visto aquele rosto em algum lugar. Ela então se abaixou e, mantendo seus olhos na altura dos olhos do menino, ela perguntou: "Quem é você? O que está fazendo aqui sozinho?" O menino olhou para ela de um jeito bem menos desconfiado do que olhava para Joel. Marisa tinha jeito com crianças. Ela sempre quis ser mãe, mas não tinha tido uma oportunidade na vida para formar sua própria família. E pelo jeito, se dependesse de Joel, não formaria família alguma. Ela então questionou a criança: "Seus pais estão nesse voo?" Pela primeira vez, o menino parecia colaborar, pois moveu a cabeça confirmando que sim. Ela então perguntou: "Seu pai e sua mãe estão nesse voo?" O menino então moveu a cabeça negativamente, mas quando ela mudou a pergunta e questionou se apenas o pai do garoto estava no voo, aí ele confirmou positivamente. A pergunta-chave agora era por que o pai daquele menino escondeu a criança em uma escotilha. E como ele faria isso? Enquanto falavam sobre isso,
Os dois ouviram uma agitação através do sistema de som da cabine que captava o que acontecia na área dos passageiros. Um homem parecia estar gritando alguma coisa como: "Façam o que estou mandando e ninguém se machuca." Joel e Marisa se olharam assustados. Aquilo parecia ser o sequestro do avião. Marisa olhou de relance para o menino e percebeu que ele prestava atenção naquela voz. A comissária teve um mau pressentimento. Ela disse para Joel que precisava ir até lá para averiguar. Desesperado, o piloto disse que ele é que iria ver o que estava acontecendo. Contudo, Marisa o lembrou do protocolo de segurança. O piloto da aeronave precisa ficar na cabine trancado, pois somente ele pode pilotar. A comissária o fez prometer que, independente do que acontecesse, não era para ele abrir a porta da cabine. Se o bandido que estava tentando sequestrar o avião entrasse na cabine, seria o fim para todos. Aquele homem não podia chegar nem perto do comando do avião. Muito a contragosto, Joel foi obrigado a concordar que deveria ficar na cabine e proteger o controle do voo. O menino ficaria ali com ele em segurança. Quando Marisa saiu, Joel se deu conta de que Vicente estava demorando muito na ida ao banheiro. Agora que ele sabia que havia um bandido tentando sequestrar o avião, Joel ficou preocupado com o que poderia ter acontecido ao copiloto. Tentando ouvir o que estava acontecendo na ala dos passageiros, Joel só conseguia pensar que nada podia acontecer com Marisa. Mas ele precisava confiar nela. Afinal, ela é uma comissária de voo muito bem treinada. Marisa tirou os sapatos de salto bloco e foi caminhando descalça para não fazer barulho até a entrada da área dos passageiros. Através de uma pequena abertura na cortina, ela pode ver aquele homem nervoso em pé, com uma arma de fogo em mãos, gritando com os passageiros. Estavam todos aterrorizados, não havia dúvidas de que aquilo era mesmo um sequestro de voo. A mulher séria que embarcou com o homem estava jogada sobre uma das poltronas, desacordada. Observando do esconderijo, Marisa percebeu que dentre todos os quase 70 passageiros, havia uma pessoa que não parecia nervosa. Era Fanny, a moça que fez aquela cena toda por causa do namorado. Olhando com mais atenção, a comissária percebeu que nem Eduardo, o namorado, e nem Vanessa, a mulher com quem ele supostamente estava flertando, estavam em suas poltronas. Ela pensou que ou isso era um típico caso de casais que se trancam no banheiro do voo, ou aquilo era um plano muito bem arquitetado. Joel, na cabine, tentava em vão entrar em contato com a torre de controle para relatar o ocorrido. Após algumas tentativas falhas, o piloto se deu conta de que o sistema de comunicação havia sido desligado de uma forma que somente um profissional saberia como fazer e que seria difícil de reverter. Quem teria feito aquilo? Como ele relataria o ocorrido? Enquanto isso, Marisa pensava de que forma poderia tirar a arma daquele homem que ameaçava os passageiros e a tripulação. O bandido parecia seguro de ter conseguido seu objetivo. Então, ele começou a passar pelo corredor, olhando os passageiros, um a um. Ao verificar a tripulação, ele perguntou: "Cadê aquela comissária bonita que ralou o joelho?" Marisa se deu conta de que tinha acabado de perder a vantagem, pois ele se lembrou dela e sabia que alguém não estava ali à mercê de sua arma. Os outros comissários estavam muito assustados e responderam com a verdade. Eles não faziam ideia de onde Marisa tinha ido. Com muito medo, Cláudia, uma das comissárias, sugeriu que ela poderia estar com o piloto na cabine. Foi então que o homem tirou do bolso o que parecia ser um comunicador e, pressionando um botão, disse: "Vá até a cabine do piloto, assuma, mas não machuque o garoto." Marisa sabia que precisava avisar Joel para não deixar ninguém entrar, mas não podia sair de onde estava para não ser vista e para ter alguma chance de dominar aquele sequestrador. Ela então teve uma ideia e foi até o botão de comunicação entre a sala de comissários e a cabine do piloto. Marisa enviou uma mensagem pressionando o botão que acendia a luz da cabine, de maneira a transmitir a frase:
"Não deixe ninguém entrar", em código Morse. Ela e Joel, às vezes, conversavam por meio desse código para trocar mensagens românticas. Assim que viu o sinal transmitido, o piloto soube que Marisa estava bem e que alguém tentaria invadir a cabine, mas ele não deixaria ninguém entrar. Cerca de 1 minuto depois, batidas foram ouvidas na porta da cabine, mas Joel não respondeu. Porém, Vicente gritou pelo interfone: "Joel, sou eu, me deixa entrar, tem um lunático sequestrando o avião." Ao se dar conta de que era o copiloto, Joel o deixou entrar. Assim que Vicente entrou, ele fechou a porta e, quando ia se virar para perguntar o que tinha acontecido com o amigo, sentiu algo pesado atingindo sua cabeça. Joel não viu mais nada. Marisa estava abaixada, escondida no lugar onde fica o carrinho usado pelos comissários para entregar as refeições. Ela não fazia ideia onde o carrinho estava, mas isso agora não importava. Percebendo que o homem com a arma estava de costas para ela, Marisa se esgueirou até a entrada da área dos passageiros. Seu plano era se arrastar até aquele homem para tentar dominá-lo. Talvez aquilo fosse loucura, mas parecia a única chance que todos tinham de sair bem daquele voo. De repente, ela sentiu que alguém olhava para ela. Seu sangue gelou quando seu olhar encontrou o olhar do homem de nariz aquilino, aquele de quem ela tanto desconfiara no embarque. Aquele homem esquisito olhava diretamente para ela com uma expressão séria, mas também com um sorriso levemente debochado nos lábios. Ele então fez um leve sinal de cabeça, indicando para ela que avançasse. Nesse momento, o homem com a arma estava a alguns passos da cadeira dele. Discretamente, o homem de nariz aquilino colocou seu pé na frente, de forma que o homem com a arma tropeçou. Num movimento ágil, o passageiro se levantou e pegou no ar a arma que o bandido deixou sair voando enquanto caía. Marisa, que havia entendido o recado silencioso e decidiu confiar naquele estranho, avançou até se jogar sobre o bandido. Assim, o homem foi imobilizado no chão pela comissária sem sapatos e estava sob a mira da arma, agora nas mãos do homem de nariz aquilino. Esse homem misterioso, então, disse: "Meu nome é Hernandes, sou da Interpol e estou aqui para garantir a segurança desse voo." O movimento ágil que Hernandes fez para pegar a arma no ar fez com que o nariz aquilino que ostentava se descolasse do rosto. Agora, Marisa sabia o que estava errado no visual daquele homem. Ele estava usando um nariz falso. O bandido imobilizado olhava com cara de desdém para o policial. Hernandes então disse: "Esse é Carlos Camaleão, praticamente um mafioso que cometeu uma série de crimes em diferentes países e que foi preso no Brasil. A policial Renata, que está desacordada, mas que tenho certeza que ficará bem, o está escoltando nesse voo." Com essa explicação, tudo ficava mais claro para Marisa e para as outras pessoas presentes no avião. Nesse momento, quando todos acreditavam que a história teria um final feliz, o avião fez um movimento brusco. Marisa e Hernandes se desequilibraram, já Carlos, que estava no chão, se aproveitou da situação e levantou. Ao perceber que o bandido caminhava em direção à arma, Hernandes rastejou e derrubou Carlos. Marisa percebeu que caberia a ela garantir a segurança daquele voo. Ela então foi até a arma e pegou o objeto. Mesmo se desequilibrando pelos movimentos bruscos que o avião fazia, Marisa se segurou com a arma em mãos. Enquanto ajudava Hernandes, ela sentia uma grande agonia no peito, pois sabia que aqueles movimentos do avião indicavam apenas uma coisa: os bandidos conseguiram entrar na cabine e Joel podia estar ferido, ou até coisa pior. O oficial prendeu Carlos com algemas a um dos assentos do avião. Marisa então o puxou para um canto e confidenciou o que agoniava seu coração. Carlos percebeu o que a comissária estava dizendo para Hernandes e, como forma de torturá-la, disse: "Sim, eu tenho um cúmplice nesse voo. Nesse momento, ele está na cabine com o piloto."
O sangue de Marisa gelou com a possibilidade de que Joel estivesse em perigo, e na verdade, ele estava mesmo. Os olhos de Joel foram abrindo com grande dificuldade, e aos poucos ele foi se acostumando com a luz novamente. O que tinha acontecido? Quando tentou levar uma das mãos à cabeça para entender por que ela latejava tanto, ele percebeu que estava amarrado à poltrona do copiloto. Ao se ver na cadeira de Vicente, ele se lembrou de ter aberto a porta da cabine para o amigo e colega de longa data. Depois, sentiu um forte impacto na cabeça e, por fim, não viu mais nada. Bastou ele pensar um pouco para ligar os pontos e entender que Vicente foi o grande responsável por amarrá-lo à cadeira. Mas por que Vicente fez isso? Agora que seus olhos podiam enxergar com mais de clareza, ele percebeu que o garotinho da escotilha estava sentado na cadeira do piloto e o olhava com medo. Aquela criança definitivamente tinha algo a ver com toda aquela situação. Afinal, não fazia sentido ele estar escondido naquele compartimento e tudo isso acontecer. Joel moveu a cabeça com grande dificuldade e então se deu conta de que Vicente não estava na cabine. Esse era o momento de Joel tentar convencer aquele menino a colaborar com ele e salvar todo aquele voo. Tentando aplicar o jeito doce com que Marisa falava com as pessoas, Joel falou: "Garoto, você sabe o que está acontecendo aqui? Por favor, responda. Isso é muito importante. Você pode ajudar muitas pessoas." O menino parecia entender o que Joel estava tentando dizer e então perguntou: "Posso salvar meu pai?" Joel então devolveu a pergunta questionando: "Quem é seu pai?" O garotinho baixou os olhos e respondeu: "Meu pai é bonzinho comigo, mas muito mal com as outras pessoas às vezes." Logo Joel entendeu que o pai do menino era o bandido que estava tentando sequestrar aquele avião. O piloto sabia que aquela criança era a melhor chance de salvar o voo, mas não era nada fácil pedir para um garotinho trair o próprio pai. Joel disse para o menino que ele poderia ajudar seu pai se ajudasse as outras pessoas daquele voo. O garoto ficou confuso e o piloto lhe explicou que se o menino ajudasse a impedir seu pai de sequestrar o avião, o castigo dele seria bem mais leve. O garotinho então questionou: "Mas, se meu pai conseguir o que ele quer, pode fugir sem receber castigo." Joel então disse que mesmo que o pai dele fugisse, seria encontrado e precisaria pagar o grande castigo que estaria devendo. Esse castigo seria ficar sem vê-lo por muito tempo. O menino então passou a acreditar que talvez aquele homem amarrado tivesse razão. O interfone soou do lado de fora e Vicente disse em alto e bom som: "Tiago, abra a porta para o tio Vicente agora." O garotinho não sabia o que fazer, pois foi orientado por seu pai a ficar escondido naquela escotilha e ajudá-lo causando eventuais turbulências no voo, se percebesse que ele estava em perigo. O menino foi orientado também a fazer tudo o que Vicente lhe mandasse. Mas agora ele estava pensando que talvez fosse melhor ajudar o piloto. Joel pensou rápido e fez sinal com a cabeça para que Tiago lhe ajudasse, afrouxando as cordas que o prendiam à cadeira do copiloto. O menino decidiu ajudar aquele homem. Joel estava praticamente solto da cadeira, mas ainda parecia estar preso. Vicente tocava o interfone com impaciência e gritava para que Tiago abrisse logo aquela porta. Tiago, então, atendeu à vontade de Vicente e o copiloto entrou na cabine. Joel fez de conta que estava acordando naquele instante para que o ex-amigo não percebesse nada. Olhando para Vicente, Joel perguntou: "O que está acontecendo?" O copiloto foi curto e grosso: "O sequestro desse voo." Joel então questionou por que Vicente estava fazendo aquilo, colaborando com um bandido que estava colocando muitas vidas em risco. O homem respondeu quase que sem emoção: "Porque acredito que essas pessoas merecem tudo o que está acontecendo e porque eu quero a grana que o Carlos que vai me pagar." "Então é Carlos o nome do sequestrador desse voo?" perguntou Joel. Vicente então lhe respondeu: "Talvez eu deva te explicar um pouco melhor. Eu realmente gosto de você e da Marisa."
mas eu gosto mais de mim e da vida que eu posso ter com o dinheiro que me ofereceram para ajudar na operação de libertação do Carlos e transporte do filho dele. Joel não pode deixar de perguntar: a ideia de colocar uma criança naquela escotilha foi sua? O menino podia não ter sobrevivido. Com um sorriso cínico, Vicente respondeu: poderia, mas era um risco que eu e até o Carlos estávamos dispostos a correr. Mas, sem drama, que enquanto você saiu rastejar pela Marisa, eu deixei o menino sair e até dei umas bolachas para ele comer. E, ironicamente, foi a minha preocupação com o estômago dessa criança que fez vocês descobrirem ele antes do previsto. Vicente discursava como um vilão de um filme, ao dar as costas para Joel. Ele cometeu um grande erro. O piloto, que já estava solto das cordas, levantou de um salto e, com o cotovelo, acertou o pescoço do ex-amigo, que caiu no chão atordoado. O golpe desferido de surpresa deixou Vicente confuso, mas ele ainda estava consciente. Mesmo com dificuldade, Vicente se levantou e uma luta corpo a corpo teve início entre o piloto e copiloto. Tiago estava no canto da cabine só observando tudo o que acontecia. O botão do interfone foi pressionado pelo lado de fora e Marisa começou a falar: Joel, você está bem? O piloto se distraiu por um segundo e acabou sendo dominado por Vicente. Percebendo que Joel estava perdendo, Tiago se esgueirou até a porta e deixou que Marisa entrasse. Junto com ela estava Hernandez, já sem o nariz falso. O policial dominou Vicente e o imobilizou. Com a corda que fora usada para prender Joel, o copiloto foi amarrado. Marisa então se lembrou dos 3 personagens que começaram a confusão que serviu de cortina de fumaça para que Carlos pudesse roubar a arma de Renata, a policial que o escoltava. Fanny já estava presa a um dos assentos do avião, mas Vanessa e Eduardo haviam sumido. Hernandez disse para que Joel e Marisa ficassem na cabine e cuidassem de aterrissar o voo em qualquer lugar meramente civilizado. Joel decidiu reabilitar o rádio para que pudesse se comunicar. Isso poderia dar trabalho, mas seria de grande ajuda. Tiago ficou na cabine com os 2 e Joel aproveitou para pedir ajuda para o garotinho. Aos poucos, eles conseguiram religar o rádio que Vicente havia desligado e avisar para a torre de controle o que estava acontecendo. Hernandes então passou a procurar por Vanessa e Eduardo pelo avião, mas não os encontrou. Essa era uma situação bastante irregular, mas pelo menos Renata já estava consciente e pode então lhe ajudar a manter Carlos e Fanny sob controle. Joel anunciou através dos alto-falantes que o avião pousaria em Dubai como o previsto, pois já estava bem próximo do destino. As autoridades policiais locais aguardavam para dar sequência ao procedimento de prisão dos envolvidos. Com os ânimos mais calmos, Marisa contou para Joel o que aconteceu e quem era Hernandez. Ao elogiar a atuação do policial e citar que ele até ficava interessante sem o nariz esquisito, Marisa despertou os ciúmes de Joel. Com um olho nos controles do avião e outro em Marisa, o piloto disse que depois de ter sentido que podia perdê-la, não restava dúvidas de que ele preferia se casar com ela do que manter o emprego. Sendo ele um piloto experiente, poderia conseguir outro trabalho em qualquer companhia aérea. Mas um amor, como o de Marisa, não encontraria em nenhum outro lugar. Ele olhou para ela e perguntou: "Quer se casar comigo?" A resposta para a pergunta foi sim. Os 2 quase se beijaram, mas aí lembraram que Tiago estava ali, e isso seria um pouco estranho. Assim que pousaram o avião, Hernandez conduziu os prisioneiros para fora e os entregou para outros policiais da Interpol que se encontravam em Dubai. Tiago saiu correndo de dentro do avião e correu em direção a Carlos. Abraçando as pernas do pai, o menino disse: "Eu só queria que você não ficasse de castigo por muito tempo." Embora fosse um bandido perigoso, Carlos amava seu filho e nunca teria raiva daquela criança. Os passageiros foram aos poucos sendo retirados do voo.
e Marisa se surpreendeu ao ver um homem e uma mulher que não lembrava de ter visto durante a viagem. Quando eles já estavam a alguns passos de distância, ela se deu conta de que eram Vanessa e Eduardo, os outros dois cúmplices que, assim como Hernandez, estavam usando disfarces. Ela então gritou apontando para os dois e os policiais os detiveram. Bastou uma rápida verificação para que tivessem certeza de que Marisa estava certa quanto à identidade dos dois desconhecidos. Eles também foram presos. Carlos, Vicente, Fanny, Vanessa e Eduardo foram julgados e condenados por seus crimes. Joel e Marisa se casaram e nenhum dos dois precisou pedir demissão. A companhia aérea reconheceu que o vínculo entre eles foi decisivo para ajudar a salvar o voo. Os dois continuam trabalhando no trecho São Paulo-Dubai. Mas, em breve, Marisa precisará tirar alguns meses de licença maternidade. Ela espera o primeiro filho do casal. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Nos vemos na próxima história.